Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli falando. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Vamos falar agora sobre racionalização. Mas o que é isso, professor? Racionalização, ok? Daqui a pouco eu explico o que é isso. Mas antes vamos começar com simplificações de raízes, né? Então no caso aqui eu tenho uma raiz de 600. Então, dificilmente, se eu estiver fazendo uma prova, ou se eu estivesse fazendo um concurso, um vestibular, dificilmente o resultado vai aparecer raiz de 600. A gente precisa simplificar as raízes. Da mesma forma que a gente simplifica as frações, até chegar numa fração irredutível, a gente também tem que simplificar as raízes. O que é simplificar as raízes? É tirar o máximo possível de números dessa raiz, ok? Pensando somente em números inteiros, ok? Tirar o máximo de números inteiros fora da raiz e deixar um número inteiro lá dentro, ou tirar tudo se a raiz for exata, né? Então, se a raiz for exata, a gente consegue tirar tudo. Se não, vai sobrar tentar deixar o menor número possível dentro da raiz. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer com fatoração. Vamos fatorar o 600? Eu vou fatorar o número 600. O que eu vou fazer? Ó, vou dividir por 2, vai dar 300. Vou dividir por 2, vai dar 150. Vou dividir por 2, vai dar 75. Vou dividir por 3, vai dar 25. Vou dividir por 5, vai dar 5. E aí eu divido por 5, deu 1 e acabou. Aí como que é? Eu vejo qual que é o índice da raiz. Aqui não está o índice, então lembra, se não tem é raiz quadrada, né? Quer dizer que o índice é 2. E é importante esse índice 2, porque eu vou selecionar aqui de 2 em 2 igual. Então, ó, esse 2 com esse 2 eu vou juntar. Esse 2 não tem par. Esse 3 não tem outro 3 para juntar. E esse 5 com esse 5 eu vou juntar. O que acontece? Esses 2, como eu juntei, vai virar um 2 fora da raiz. E esses 5, como eu juntei, vai virar um 5 fora da raiz. E esse 2 e esse 3 ficou sozinho, ou seja, eles vão continuar dentro da raiz, porque não conseguiu juntar com o outro. Como que vai ficar minha raiz? É o seguinte, ó. Esses dois, número 2, juntou e saiu um 2 da raiz. Esses dois, número 5, juntou e saiu um 5. Vou multiplicar vezes 5. Dentro da raiz, o que sobrou que eu não fiz par? Esse 2 e esse 3. Dentro da raiz ficou um 2 e um 3. Só lembrando, eu juntei de 2 em 2 porque é índice 2. Se fosse índice 3, eu juntava de 3 em 3, ok? Quanto que vai ficar aqui, ó? 2 vezes 5, 10, fora da raiz. E dentro da raiz, 2 vezes 3, 6. Então, a simplificação de raiz de 600 é 10 raiz de 6. Agora, a explicação. Por que eu faço isso? Eu tenho lá raiz de 600. Raiz de 600, o que é o 600 quando eu fatoro? O 600 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Vai ficar, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Coloquei aqui os números primos que apareceram aqui. Tanto é que se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, dá exatamente 600. Então, o 600 é igual a esse produto. O que eu vou fazer? É o seguinte, ó. Esse 2 com esse 2 eu vou juntar, vai virar um 2 ao quadrado. Concorda? Que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado? Esse 2 não tem para juntar, fica. Esse 3 não tem para juntar, fica. E esse 5 junta com esse 5, fica 5 ao quadrado. O que acontece? Ó? 2 ao quadrado. Quanto que é a raiz de 2 ao quadrado? Eu corto 2 aqui. 2 ao quadrado é 4, né? Eu corto esse 2, sai 2. Porque 2 ao quadrado é 4 e raiz de 4 sai 2. Raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado não é 25? E raiz de 25 é 5, né? Ou seja, 5 ao quadrado, eu posso cortar esse 2 lá com a raiz, vai sair 5. O que ficou que eu não consigo cortar? Esse 2 e esse 3. E aí deu lá 2 vezes 5, 10. Raiz de 3 vezes 2, raiz de 6. Ok? Essa é a explicação. Só que eu posso também já pensar direto. Por exemplo, raiz de 36. Vamos lá fatorar o 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ok? Dividindo, chegou no 1, acabou. Agora, olha aqui, ó, o que a gente chegou. Qual que é o índice? O índice é 2, porque não tem nada. Eu vou juntar então de 2 em 2.
junto esses 2 vai sair um 2, junto esses 3 vai sair um 3, né? Juntei 2 iguais, saiu um daquele. Gente, juntei 2, 2, vai sair um 2. Juntei 2, 3, vai sair um 3. Ok? Sobrou alguém? Não. Então, nesse caso, vai sair uma raiz exata. Como que vai ficar? O 2 juntou aqui, vai sair um 2. E esse 3 aqui juntou esses 2, 3, saiu um 3. Que ficou 2 vezes 3, 6, né? Raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Ok? Então, se a gente conseguir juntar em pares, ou em trios, se for raiz cúbica, eu vou juntar em trios, né? Ou se for raiz quarta, eu vou juntar de 4 em 4. Se eu conseguir juntar iguais de 4 em 4 e não sobrar ninguém, é raiz exata. Se sobrar alguém, aí alguém vai ficar dentro da raiz. E aí a gente consegue simplificar essa raiz. Vamos ver agora um exemplo com raiz cúbica. Então, eu vou pegar aqui um com raiz cúbica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 432 e simplificar. Então, vou pegar lá. 432 é par, dá para dividir por 2. 432 dividido por 2 dá 216. 216 dá para dividir também por 2, que vai dar 108. 108 dá para dividir por 2, que é 54. 54 dá para dividir por 2, que é 27. Agora 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Ok? Então fui dividindo. Dividi esse por 2 de novo, por 2 de novo, por 2 de novo. Aí eu comecei por 3, porque não dava, o 27 não dava mais para dividir por 2. Qual que é o meu índice? O índice é o 3. Como o índice é 3, o que eu vou fazer? Eu vou juntar de 3 em 3. Olha aqui, ó. Esses 3 número 2 eu vou juntar. Juntei 3 números 2, eu consigo tirar um 2 da raiz. Então, cada 3 iguais que eu junto, tiro um daquele da raiz, porque é raiz cúbica. Então, eu vou juntar esses 3 número 2 e vai sair um 2 da raiz. Esse 2 não tem mais outros 2 para juntar, esse ficou. Agora, o 3, ó, eu tenho 3 número 3 para juntar. Eu vou pegar esses 3 número 3 para juntar, vai sair quem? Um 3 da raiz. Ou seja, da raiz vai sair o quê? Juntei esses 3, 2, vai sair um 2. Quem que saiu mais? Esses 3, 3 que eu juntei, saiu um outro 3. Quem ficou na raiz? O que sobrou sozinho, que é o 2. Então, 2 vezes 3 é 6 raiz de 2. Então, a simplificação, raiz cúbica, né? A gente tá falando de raiz cúbica, desculpa. Raiz cúbica. Então, a simplificação da raiz cúbica de 432 é 6 raiz cúbica de 2, né? De novo, se vocês quiserem a explicação aqui, né? A gente tem o 432. A gente pode trocar, tá? Raiz cúbica. O 432 por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que é o que a gente chegou aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem raiz cúbica, vai juntar de 3 em 3. Eu vou juntar esses 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Esse 2 fica de fora, não tem mais ninguém para juntar. E esse 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 3 ao cubo. O que a gente tem? A gente tem aqui que esse 2 ao cubo corta com o índice, sai um 2. Esse 3 ao cubo corta com o índice, sai um 3. E sobra um raiz cúbica de 2. Que dá a nossa resposta, que é 6 raiz cúbica de 2. Ok? Então, simplificação de raiz é isso. A gente fatora e a gente junta os números primos iguais. Junta quantos? Depende do índice. Se o índice for 2, é de 2 em 2. Se o índice for 3, é de 3 em 3, né? E aí, dessa forma, a gente vai fazendo. Se sobrar alguém sem poder juntar, esse alguém que não juntou fica dentro da raiz, ok? Se a gente conseguir juntar todo mundo sem sobrar ninguém, quer dizer que a raiz dá exata. Olha aqui, ó, um outro exemplo. Agora a gente tem número e a gente tem letra. Primeiro, vamos começar com o número, que é 80. 80, vou dividir, vou fatorar. Divido por 2, dá 40. Divido por 2, dá 20. Divido por 2, dá 10. Divido por 2, dá 5. E aí dá para dividir por 5, que dá 1. Perceba o seguinte, ó. Aqui, ó, dá para juntar. Qual que é o índice? 4. O índice é 4. Então, eu vou juntar de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, ó. Dá para juntar esses
4, número 2, e vai sair um 2 da raiz. Então, referente à raiz de 80, seria 2 que sai da raiz e fica só o 5. Então, seria, se a gente tivesse só o raiz quarta de 80, a resposta seria o quê? Sai um 2, que eu juntei 4, 2, e esse 5 fica lá dentro da raiz quarta. Ficaria raiz quarta de 5. Mas, no caso, tem um x elevado a 5 aqui. O que a gente faz com esse x elevado a 5 aqui? Então, ó, referente a 80. Referente a 80 é desse jeito. Um 5 vai ficar dentro da raiz. Vamos pensar só no x elevado a 5 primeiro. E se tivesse só o x elevado a 5? O que é x elevado a 5? Vamos ver. X elevado a 5 não é x vezes x vezes x vezes x vezes x? 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o x elevado a 5? Ok? A gente pode juntar aqui 4 desses, que ficaria aqui, ó, raiz quarta, x a quarta. O que é x a quarta? É x vezes x vezes x vezes x, que eu juntei 4. Sobrou quem? Um x sozinho. Se a gente fosse tirar, ó, corta aqui, esse x sai da raiz e esse x fica. Ok? Esse x elevado a 4 aqui, corta o 4, sai da raiz e esse x sozinho fica. Então, o que vai acontecer? Eu posso pensar de número e letra separadamente. No 80, sai o 2, fica o 5 na raiz. No x elevado a 5, sai um x, fica um x de fora e um x de dentro, né? Então, olha só. O que ficou de fora do 80? O 2. O que ficou de fora do x? O x. Agora, dentro da raiz, raiz quarta. Em relação a 80, o que ficou dentro? O 5. Em relação a x a quinta, o que ficou dentro? O x. Essa é a resposta. O 2x saiu e lá dentro da raiz ficou 5x. Por quê? Esse 2 saiu por causa que do 80 sai um 2 e esse ficou por causa que do 80 fica um 5. Em relação ao x, tem um x que sai, porque desses 5x eu junto 4 para sair 1. Esse daqui é 1 que saiu quando eu juntei 4. E esse daqui é o que ficou sozinho. Não foi junto com os outros 4, ficou sozinho. Ok? Então, no caso aqui, eu simplifiquei raiz. Né? Dá um pouquinho de mais de trabalho quando tem letra, ok? Mas dá para pensar também dessa forma que eu expliquei. Essa foi simplificação de raízes. Vamos agora ver racionalização. O que é racionalização? É o seguinte. Eu não posso deixar como resposta uma raiz no denominador. Se eu tiver raiz no numerador em cima, não tem problema. Agora, se eu tiver raiz no denominador, eu não posso deixar. Ok? Então, se você estiver fazendo uma prova, se você estiver fazendo um concurso, a resposta nunca vai aparecer assim 2 dividido por raiz de 3. A resposta nunca aparece com a raiz embaixo no denominador. Ok? Quando acontece isso, a gente tem que fazer uma racionalização. O que é racionalização? É tentar fazer um jeito que não o valor fique igual, não mude o valor, porém não fique com raiz no denominador. Ok? Que é a mesma coisa, fração. A resposta do concurso nunca vai ser uma fração que dá para simplificar. Sempre vai ser uma fração irredutível. A resposta de um concurso nunca vai ser uma raiz que dá para simplificar. Vai ser uma raiz que simplificada, que a gente acabou de ver. A resposta de um concurso nunca vai ser um denominador raiz. Ok? Sempre vai ser racionalizado, ou seja, sempre vai ser alguma coisa para deixar esse denominador mandar para cima, para o numerador. Qual que é o método que a gente tem? Então, olha só, é o seguinte, eu tenho 2 raiz de 3. Vou copiar aqui, ó, 2 sobre raiz de 3. Quando é raiz quadrada, é fácil. Eu vou pegar e multiplicar e dividir por essa raiz, não é raiz de 3? Eu vou multiplicar e dividir por raiz de 3. Porque, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3. Quando eu divido iguais, não é 1? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1, porque eu estou dividindo iguais. Se eu pegar um número e multiplico por 1, muda alguma coisa? Não. Então, se eu pegar um número e multiplicar por 1, não muda alguma coisa? Ou seja, esse valor é igual a esse. O que eu estou fazendo? Estou pegando esse número, multiplicando por 1, que é o mesmo valor, continua o mesmo valor. E esse daqui é 1, porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. E olha só o que acontece. Lembra que multiplicar a fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo? Então, beleza. 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. E aqui a raiz de 3 vezes raiz de 3. Como o índice é igual, eu posso multiplicar. Só posso multiplicar a raiz com o índice igual. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, eu vou conservar a raiz e o índice.
3 vezes 3 não é 3 ao quadrado? Né? 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Agora, olha só, eu posso cortar o meu expoente com o meu índice. Fica 2 raiz de 3. Embaixo eu cortei e fica só o 3. Agora, olha só como ficou. A raiz ficou só em cima. E esse valor aqui é exatamente igual a esse valor. Se você pegar e jogar na calculadora, 2 dividido por raiz de 3. Ou jogar na calculadora, 2 vezes raiz de 3 dividido por 3. A resposta é exatamente a mesma. Então, o valor desse é igual ao valor desse. Eu não mudei o valor. Porém, eu racionalizei, ou seja, eu tinha uma raiz no denominador e aí eu tirei a raiz do denominador. Ela ficou só no numerador. Raiz no numerador pode, não pode no denominador. Então, um outro caso aqui, ó, 5 raiz de 2. Então, ou seja, eu vou pegar esse 5 sobre raiz de 2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Porque quando eu pego uma fração raiz de 2 sobre raiz de 2, dá o quê? Dá 1. Então, eu não mudei o valor. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2. É o mesmo índice? Posso multiplicar. Multiplico só os radicanos. 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Opa, 2 ao quadrado eu posso cortar aqui. E é por isso que eu faço, para a gente cortar a raiz embaixo. Então, em cima fica 5 raiz de 2. Embaixo fica só o número 2. Okay? Então, a resposta é 5 raiz de 2 sobre 2. E quando tiver desse jeito, ó, embaixo não tem só raiz de 5, tem raiz de 5 mais 2. Quando tem desse jeito, você vai multiplicar em cima e embaixo por o que está escrito aqui, mas aí você muda a operação. Se tiver mais, você coloca menos, se tiver menos, você coloca mais. No caso, não está raiz de 5 mais 2, vai ficar raiz de 5 menos 2. E raiz de 5 menos 2. Ó, eu coloquei divisão de iguais. Continuo multiplicando por 1. Então, não continuo não mudando o valor. Mas olha só o que acontece quando a gente faz essa conta. Ó, você vai ver que quando a gente faz isso, eu tiro a raiz de baixo. Olha aqui, ó, eu vou fazer a distributiva. Porque ó, eu vou pegar esse 4, multiplicar aqui por raiz de 5 menos 2. E eu vou pegar esse raiz de 5 mais 2 e multiplicar por esse raiz de 5 menos 2. De que forma que eu vou fazer? Em cima eu vou pegar aqui, ó, 4 multiplica o raiz de 5 e 4 multiplica o menos 2. Vamos ver quanto que vai ficar. 4 que multiplica o raiz de 5 vai ficar 4 raiz de 5. E aqui 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8. Então, em cima ficou isso daqui. E embaixo, o que eu vou fazer? Também é distributiva. Só que eu vou pegar a distributiva do raiz de 5 e do 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 e raiz de 5 vezes menos 2. Vamos ver quanto que fica. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é o quê? Multiplicação de raiz de 5 com raiz de 5. Multiplicação de raiz, conserva a raiz, porque é o mesmo índice. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Beleza. E aqui, raiz de 5 vezes menos 2 vai ficar o quê? Menos 2 raiz de 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu já fiz a distributiva com raiz de 5. Eu vou fazer a distributiva agora com o 2. O 2 multiplica o raiz de 5 e o 2 multiplica esse menos 2. Vamos ver. 2 multiplica a raiz de 5 vai dar mais 2 raiz de 5. E aqui, mais 2 multiplica menos 2. Multiplicação é regra de sinal, mais com menos é menos. Mais 2 multiplica menos 2 vai ficar menos 4. Ok? Então, a distributiva, 4 vezes raiz de 5, 4 raiz de 5. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Aqui, como era tudo isso daqui um denominador, tudo isso aqui do denominador, eu vou multiplicar. Então, eu tenho que fazer a distributiva. Raiz de 5 multiplica raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Por quê? Conserva a raiz, multiplica só os radicandos. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Aí depois raiz de 5 vezes menos 2 vai ficar menos 2 raiz de 5. Aí eu vou fazer a distributiva com 2 também. 2 raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Distributiva com 2 e o menos 2. 2 vezes 2 dá 4. Como é multiplicação, mais com menos dá menos. Ok? E em cima fica 4 raiz de 5 menos 8. E embaixo fica o quê? Ó? Corta aqui, fica 5, né? Então, nessa raiz aqui, ó, corto 2 com 2, fica 5. Olha aqui, menos 2 raiz de 5 com mais 2 raiz de 5. É exatamente igual, só que em um negativo vou ter positivo. Então, o 2 raiz de 5 corta com o menos 2 raiz de 5. Mesma coisa, se for menos 3 mais 3 não dá 0?
Menos 10 com mais 10 não dá zero? Menos 2 raiz de 5 com mais 2 raiz de 5 dá zero. E aqui tem esse menos 4. 5 menos 4 é o quê? É 1. Então vai ficar o quê? 4 raiz de 5 menos 8. 5 menos 4, 1. Ok? Então, qual que é a resposta? 4 raiz de 5 menos 8. Por quê? Porque quando eu divido por 1, não muda nada. É o mesmo resultado de cima. Então, essa conta aqui, 4 dividido por raiz de 5 mais 2, quando eu racionalizo, lembra que como é raiz de 5 mais 2, eu tive que multiplicar por raiz de 5 menos 2 em cima e embaixo. Aí eu fiz as contas em cima e embaixo, eu cheguei no 4 raiz de 5 menos 8. Ok? Vamos ver esse outro aqui? Agora nesse daqui, ó. Perceba que eu tenho raiz embaixo, não posso. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Lembra que aqui é uma subtração? Então, vai virar uma soma. Raiz de 3 mais raiz de 2. E aqui também, raiz de 3 mais raiz de 2. Ok? Essa conta a gente está fazendo como se fosse raiz quadrada. Raiz quadrada é o que geralmente a gente faz. Ok? Então, aqui a gente tem... Se fosse só raiz de 3 embaixo, se fosse assim, ó, 3, lembrando, se fosse 3 raiz de 3, era só multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Ok? E a gente conseguia racionalizar, ou seja, tirar a raiz do denominador. Mas, no caso, é uma subtração de raízes aqui, né? Como a gente tinha aqui uma soma, a gente colocou esses mesmos valores, mas subtraindo. A gente viu que ficou 1 no denominador. A gente conseguiu tirar a raiz do denominador. Como aqui a gente tem uma subtração, eu vou colocar a mesma coisa, mas somando. A gente vai ver que a gente também vai retirar a raiz do denominador. Vamos fazer a conta? Mesma coisa. Eu vou pegar esse 3 e multiplicar aqui. Fazer a distributiva com esse daqui. Eu vou pegar esse daqui e fazer a distributiva com esse daqui. Vamos lá. Como que a gente faz a distributiva? Esse 3 multiplica com esse e esse 3 multiplica com esse. O que vai ficar? 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 3. Mais aqui 3 vezes raiz de 2 vai ficar 3 raiz de 2. Vamos fazer a distributiva embaixo agora. Raiz de 3 com esse raiz de 3 e raiz de 3 com esse raiz de 2. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3, estou multiplicando raiz. Como é raiz de mesmo índice, conserva. Okay? No caso aqui, 3 vezes 3 vai ficar 3 ao quadrado. Tá. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 3 multiplica com raiz de 2, conserva a raiz, porque é o mesmo índice, 2. 3 vezes 2, 6. Agora, vamos fazer a distributiva com o menos raiz de 2. Esse menos raiz de 2 multiplica com raiz de 3 e o menos raiz de 2 multiplica com mais raiz de 2. Então, aqui, ó, menos raiz de 3, 2 vezes raiz de 3. Cuidado, que como é multiplicação, regra de sinal, menos com mais vai ficar menos. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é multiplicação de mesmo índice. Então, ou seja, eu conservo a raiz do índice, multiplica só os radicanos. 2 vezes 3 dá 6. E aqui fica raiz de 2 vezes raiz de 2. Menos com mais dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Fica raiz de 2 ao quadrado. O que vai ficar? Em cima vai ficar 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. O 3 ao quadrado eu posso cortar aqui, vai sair 3 da raiz. Professor, eu posso colocar aqui 9? Pode. Raiz de 9 sai 3. E aqui eu posso colocar 4? Aí raiz de 4 é 2? Pode também. Okay? Raiz de 6 menos raiz de 6. Opa, duas coisas iguais subtraindo. Raiz de 6 cancela com menos raiz de 6. E aqui vai ficar menos, o 2 corta com 2, vai sair 2. Se você tivesse escrito 2 vezes 2, lá raiz de 4, raiz de 4 é 2, vai sair o mesmo resultado. E aí fica 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Aqui ficou 3 menos 2, 1 também, né? Mas não, nem sempre vai ficar 1, pode ser diferente. Beleza, racionalizei. Olha só, no denominador não tem mais raiz. O que eu faço?
tudo isso daqui dividido por 1 é ele mesmo, né? Porque quando dividido por 1 não muda nada. Então a resposta vai ficar 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Ok? Nossa, professor, isso daqui é muito complicado. Para a primeira vez, realmente não é simples, ok? Mas eu vou deixar exercício aí para vocês treinarem e aí a gente vai resolvendo os exercícios também, ok? Só que só para vocês pegarem, ok? Seguinte, opa, volta aqui. Racionalização. Se tiver só uma raiz, estou falando de raiz quadrada primeiro. Se tiver só uma raiz, você só multiplica em cima e embaixo por aquela raiz, se você consegue sumir, se for raiz quadrada. Agora, se tiver uma soma ou uma subtração que envolva a raiz quadrada no denominador, aí você multiplica, mas você faz o contrário. Se tiver uma soma, vai virar uma subtração. Se for uma subtração, você vai multiplicar e dividir por aquilo que está escrito lá, somando. Ok? Aí esse processo aqui é um pouquinho trabalhoso, né? Mas se fazer certinho, a gente consegue racionalizar, ou seja, tirar a raiz do denominador, que é o nosso objetivo. Vamos ver só mais um exemplo? O exemplo é o seguinte agora. E se for outra raiz, não for raiz quadrada? Porque olha só. Eu posso multiplicar lá por raiz quadrada de 5 em cima e embaixo? Primeiro, não pode ser raiz quadrada, porque eu não vou poder multiplicar essa raiz com essa raiz, porque os índices são diferentes. Eu só posso multiplicar duas raízes se o índice for igual. Ah, beleza, então é só trocar o índice aqui. Ainda não vai dar certo. Olha só o que acontece, ó. Em cima fica 2 vezes raiz cúbica de 5. E embaixo, olha o que acontece. Multiplica a raiz, conserva a raiz e o índice. Eu só posso multiplicar porque o índice é igual. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. O que acontece? Eu não consigo cortar esse 2 com esse 3. Então tem que mudar uma coisinha. Duas coisinhas, né? Além do índice ter que ser igual, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. Além do índice ter que ser igual, ou seja, tem que ser uma raiz cúbica. Como aqui embaixo é raiz cúbica, eu tenho que multiplicar e dividir por uma raiz cúbica. Dentro tem que ser um número que, quando eu multiplico por 5, dê para cortar com 5 ao cubo. Ou seja, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar um 5 ao quadrado. Por que um 5 ao quadrado? Porque quando eu multiplico 5 ao quadrado com 5, fica 5 ao cubo. E aí eu consigo cortar. Então, no caso aqui, ó, fica 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado. E embaixo fica o quê? Ó, raiz cúbica vezes raiz cúbica, multiplico, mantenho a raiz cúbica. 5 vezes 5 ao quadrado é 5 ao cubo. Por quê? Aqui, ó, 5 vezes 5 ao quadrado. Aqui não tem expoente, então o expoente é 1. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 2, 3. Agora sim eu posso cortar, ó. Posso cortar aqui que vai ficar 5. Então vai ficar 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Essa é a resposta. Ok? Mais um exemplo para a gente pegar. Quando não é raiz quadrada. Então, primeiro, é raiz quinta. Então, ou seja, eu tenho que multiplicar e dividir por alguma coisa que seja raiz quinta. Por que raiz quinta? Para que conseguir multiplicar. Só que o que acontece? Eu quero que seja aqui alguma coisa que, quando eu multiplico por 2, aparece um expoente 5 para cortar o 5. O que tem que ser? Tem que ser o 2 elevado a 4. Por que tem que ser o 2 elevado a 4? Porque quando eu pego o 2 elevado a 4 e multiplico por 2, não tem expoente, é 1. Eu faço multiplicação de potência mesma base, conservo aqui, fica 4 mais 1, 5. Né? Esse 4 aqui, coloquei um pouco mais baixo, mas é o expoente. Então tem que ser o 2 elevado a 4, e quando eu multiplico por 2 dá 10 elevado a 5. Então por isso que eu coloco o 2 elevado a 4. Aqui ficou aqui, ó, 4 vezes isso, fica 4 raiz quinta de 2 à quarta, sobre raiz quinta vezes raiz quinta. Conserva a raiz e o índice, multiplica de dentro. 2 vezes 2 à quarta, ó, 2 vezes 2 à quarta é 2 à quinta. E aí a gente consegue cortar. Ficou aqui 4 raiz quinta de 2 à quarta. E aqui cortou 5 com 5, saiu o número 2. Se você quiser até, dá para dividir. Divido aqui, ó,
por 2 e aqui por 2. Então fica o quê? 2 em cima e 1 embaixo. Em cima, então, vai ficar 2 raiz quinta de 2 à quarta. E embaixo é 1, que nem preciso colocar. Então, a resposta é essa. Ok? Então, é isso. Se você achou meio complicado, ok? A gente vai continuar... Vou fazer mais exercícios mais vídeos com esse tipo de exercício, né? Depois que ele passar a lista para vocês, resolvendo a nossa lista. E até o próximo vídeo.